E aí, pessoal? Ó, se você tá entrando aqui perdida, não sai. Perdido ou perdida, não sai. Continua aí que hoje o papo vai ser muito, muito, muito bom, tá? E se você tá entrando porque você tá ligado no que a gente deixou o recado falando sobre a live de hoje, então continua aí, que daqui a pouco eu vou chamar Humberto, meu amigo que cuida da página Pais Pretos, pra gente trocar uma ideia sobre paternidade ativa. Beleza? Deixa eu ver se eu já consigo achá-lo por aqui. Aqui, ó. Demorei uns 2 minutos aqui para entrar porque eu não sei mais como entra para fazer a live. Vocês sabiam disso? Eu tô old school mesmo. E aí, Humberto? Beleza, Salve, irmão? meu irmão, tudo bom? Tranquilo? Rapaz, desculpa o atraso. Você sabe que eu tomei uma surra aqui do Instagram para saber como é que eu boto na live, que eu já não sabia mais. É, Mudou uns mudou negócios tudo. aqui e eu já sou old school, gente. Eu já não sei mais brincar dessas coisas, não. Tá E tudo aí? diferente. Pô, E aí, irmão, como é que foi seu dia? Como é que foi seu domingo? correria, correria. Domingo é dia de faxina aqui em casa. Eu tava lavando o quintal, dando uma agilizada na casa. Aí tava brincando Que com meu filho delícia, agora. que delícia. Aqui em casa também não é muito diferente, não. Hoje varri casa, já fiz comida. Cara, eu comprei uma panela nova, uma panela meio elétrica, que eu não posso dizer o nome, senão a gente não faz publicidade. Mas uma panela elétrica que é, bicho, é vida, é vida. É um negócio que você Beleza. coloca a comida lá dentro e já rápido. 15 minutos, 10 minutos, já resolve o negócio. Ah, tô Mas enfim, aqui em ligado, tô casa, ligado. você sabe qual é, né? Então, Tô ligado. e cara, aqui em casa também é muito diferente. A gente também divide bastante as tarefas aqui. Eu sou dos Maneiro. que fica responsável por algumas coisas, tipo cuidar dos cachorros, comida e tal, cuidar das plantas. Exatamente. E, e para dizer para as pessoas que estão aqui, né, no caso, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né, sobre paternidade ativa, sobre qual é o real papel dos pais, né, no meio dessa loucura toda chamada família, coisa gostosa, né? Sim, sim. Eu queria que você se apresentasse, né, Humberto, para quem não te conhece, né, para a galera que está entrando aí, que não te conhece, falasse um pouco sobre o seu trabalho, o seu processo. Eu queria hoje ouvir, mano, que você é um cara que já está nesse rolê há muito tempo e eu tô entrando nesse negócio de paternidade agora. Então eu queria te ouvir um pouco. Tô com a blusa Bom, torta, gente? Foi primeiramente ruim? eu quero te agradecer muito por essa possibilidade, né, de bater esse papo, que eu acho que é uma conversa muito necessária, né? Nós, homens, falamos muito pouco sobre paternidade, então é importante ter uma pessoa de visibilidade como você falando disso, para que outros caras possam ouvir e ver que, pô, não tem nada demais e é nosso também, é um território também do homem, né? Não é só da mulher essa coisa do cuidado, então eu acho muito bacana. Bom, falando de mim, né, eu sou Humberto Baltar, eu sou professor, né, na educação infantil, sou professor de inglês já há 20 anos e sou casado com a Tainá, né, a Tainá é engenheira química e trabalha lá na Petrobras e tal. E aí ela me deu uma notícia incrível, um dia antes do Dia dos Pais, em 2018, ela falou que eu seria pai, disse que o Apolo, né, estava vindo e eu fiquei assim maravilhado, cara, quando eu soube que seria pai. Fiquei muito feliz mesmo, assim. Só que a gente sabe que no Brasil o racismo não dá trégua, não tem intervalo. E eu fiquei preocupado, né? Sem saber como é que eu ia empoderar o meu filho racialmente, porque é difícil, né? Muito difícil lidar com a questão racial com crianças. Ainda mais porque eu sei que não tem representatividade, não tem histórias pretas, livros pretos, desenhos pretos, não tinha Hora do Black ainda, não tinha nada disso. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? E aí eu perguntei nas redes sociais, quem conhecia um pai preto presente para me apresentar. E vários pais foram marcados naquele post, o post viralizou. E os próprios caras deram a ideia da gente fazer um grupo no WhatsApp para falar de paternidade preta. E aí foi incrível, assim, porque o grupo explodiu e a tal ponto que as mulheres também ficaram muito desejosas de fazer parte, né? Porque a coisa cresceu demais, assim, virou um verdadeiro grupo de apoio, assim, os caras traziam relatos difíceis, né? Eu lembro que um pai falou que o filho dele, de 4 aninhos, não queria ir para a escola, e aí ele perguntou o que que houve, o menino não falava,
E aí, quando ele insistiu, o menino falou que não queria ir porque um colega disse que não gostava de sentar perto de menino preto. E aí esse cara perguntou lá com a voz embargada o que que ele dizia para o filho dele. Eu não tinha noção do que responder. Eu vi que não era um grupo de troca só de paternidade, que era um grupo de uma rede de apoio mesmo, que a galera desabafava, era um lugar de escuta ativa, um espaço de cura para nós homens. E eu vi que a gente também precisava disso. Que normalmente quando se fala em grupo de apoio, né, em rede de acolhimento, é só para mulheres, né? Homem ainda não se abre para essa necessidade de ouvir outros pais, estar com outros caras, falar das dificuldades. E aí, enfim, as mulheres entraram também, as mães pretas, nasceu um segundo grupo, que é o Mães e Pais Pretos Presentes, que a galera troca. Nasceu daí um terceiro, das mães pretas, falando das necessidades delas, especialmente com as questões que envolvem a raça, né, que é a violência obstétrica, o abandono da mulher preta, que é uma questão seríssima também aqui no Brasil. E aí, os pais e mães brancos que têm filhos pretos adotivos ou enteados e não têm a menor ideia de como empoderar racialmente essas crianças, também quiseram fazer parte do coletivo. E aí nasceu um quarto grupo, que foi o Mães e Pais de Pretos Presentes, né? Só que o WhatsApp, ele é muito... O WhatsApp, ele tem um problema, cara, que só cabe 256 pessoas, né? Aí não deu para ficar só ali. Nasceu a página do Facebook, que já tem, acho que 30 mil pessoas. Só que a página, ela tem um problema que, especialmente em 2018, né, aquela época de eleição, aquela divisão, aquele racha que estava social, e aí essa pauta racial estava sendo classificada como mimimi e tudo, e como os comentários são públicos, a gente acabou fazendo um grupo fechado no Facebook, que aí ninguém entra, né? Só quem a gente deixar entrar no grupo, a gente estava no espaço mais protegido. O grupo hoje já tem acho que tem 19 mil pessoas, assim, a galera entra muito, troca muita ideia sobre isso. Ou seja, o coletivo começou como grupo e hoje já é um empreendimento social, né? A gente já tem marca registrada, patenteada, CNPJ, estamos ajudando várias famílias, cesta básica, uma conta de luz, dando uma fortalecida na galera. E estamos filiados também à Rede Nacional de Primeira Infância, o que é muito importante. A gente vai falar sobre isso, né? Primeira infância, como é importante a presença do pai, assim. E por várias questões sociais que a gente vai tratar também, o pai preto, ele não está presente nessa fase tão importante que o bebê precisa tanto do pai, né? Então, enfim, a gente trata de tudo isso no coletivo. Você tocou num ponto que eu queria falar, na verdade, que eu anotei aqui dois, né? Que a gente tem milhões, mas dois, que é o abandono. Você acha que a falta dessa troca nossa, essa falta de conversa que a gente tem um com o outro mesmo, vem desse histórico abandono familiar dos lares pretos, a falta de representatividade no primeiro contato que o homem tem com outro homem, que é com o pai, né? Essa falta de troca com o pai. Você acha que Pô, cara, com certeza, assim, eu tiro pela minha própria família, né? Paternidade que eu tive, pô, meu pai teve um modelo do pai dele, desse pai provedor, né? Meu avô era mestre de obras, então o negócio era dispensa cheia, ter biscoito, ter comida, tô fazendo minha parte, né? Então meu pai, na minha criação, foi igualzinho, cara. Eu tive bicicleta, tive videogame, tive roupa, tive ensino da melhor qualidade, escola, educação. Tanto que eu passei em tudo quanto é faculdade, sem cursinho nem nada, o ERJ, o UF, o FRJ, só que não tinha esse diálogo com meu pai sobre as minhas fraquezas, minhas dúvidas, minhas angústias, não rolava esse papo. Eu te amo, não escutei isso do meu pai, né? Então, eu tinha até medo, cara, de não conseguir também ser amoroso com meu filho, assim. Esse foi o maior, acho que o meu maior medo durante a gestação da minha esposa foi não conseguir ser um pai afetivo, porque eu não tive isso e geralmente a gente não consegue dar o que a gente não tem, né? Eu fiquei, caramba, será que eu também não vou conseguir dizer eu te amo pro meu filho? Não vou conseguir dar um cafuné nele, um beijo nele? Como será que eu vou ser como pai? Eu tinha essa dúvida, assim. Eu não sei como é que foi a tua paternidade, né? Você teve esse pai, assim, carinhoso, que dizia eu te amo? Cara, meu pai era bem carinhoso, bem bruto ao mesmo tempo.
as histórias de paternidade não são muito diferentes. Eu venho de uma família onde, só da parte de pai, meus avós tiveram 20 filhos. Caramba. Então, tipo, meu avô é esse típico provedor máximo. Meu avô, ele se honra muito dele ter trabalhado a vida inteira dele e nunca ter faltado e nunca ter chegado atrasado. Mas eu tenho na memória um avô que era alcoólatra, que bebia todos os dias. Ele não Cara, faltava o trabalho, mas era extremamente ausente dentro de casa, né? Porque o cara chegava trêbado, com 20 filhos. Minha avó, certamente desses 20, alguns morreram. E eu fico pensando, onde é que meu avô estava nesse momento em que a minha avó perdia uma criança? Se ele nunca faltou e nunca chegou atrasado. Então isso significa que o mais importante para ele era prover. Não interessa o que está acontecendo dentro de casa. O emocional vem depois. Eu primeiro preciso dar sustento para minha família. E isso tem muito a ver também com a nossa questão, né, social mesmo. sim, sim. A necessidade de sobreviver. Os negros tinham a necessidade de sobreviver, porque tudo nos foi tirado, né? Foi tirado nossa cultura, nossa língua. Então, o que a gente precisa fazer? Sobreviver através do trabalho. Não tem muito para onde correr. Mas isso Sim, sim. reflete em outras coisas, né? Que é essa Com falta de troca certeza. que a gente está falando hoje, que é do abandono, do autocuidado, inclusive, né? A gente tem Sim, questões sim. também. Por que que o homem... Eu vi numa pesquisa que os homens morrem, tipo, no comparativo mulher e homem, 70% dos homens para 30% das mulheres, o índice de morte, porque o homem não procura se cuidar, ir ao médico, ver, Sim. ver sua saúde, né, de uma maneira geral. Como é esse autocuidado depois que se é pai, né? Que se tem É, aquele medo da morte, pelo amor de Deus. Eu tô assim agora. Eu tô com tipo, certeza. para sair de casa, para ir andar de bicicleta, eu fico, meu Deus do céu, não pode me acontecer nada, porque eu preciso ver minha filha nascer, eu preciso estar com a Yasmin no momento do parto. A cabeça já começa a fritar de medo. Com É, certeza. Você trouxe questões assim muito importantes. Essa questão primeira, né, de ser um provedor com a condição econômica tem tudo a ver. E eu nunca assim condenei, né, o meu pai pelo modelo de paternidade que ele me deu, porque graças ao modelo que, pô, minha infância, cara, foi em Mesquita, sabe? Lá no bairro da Coreia, minha mãe mora conheço lá até muito, irmão. Me hoje. respeita, pelo amor de Deus, É, que eu já fui muito a Coreia. Eu sou de Nova Iguaçu. Pô, tá pô, então, maluco. cara, eu sei o que é tu tá no mercado, tu querer um iogurte e não pedir, porque tu sabe que tua mãe não vai poder dar aquele iogurte, entendeu? E tu, pô, não quero minha mãe triste, vou segurar minha onda aqui, vou ficar. Então, se hoje eu posso chegar no mercado, pegar aquele sorvete Ben Jerry, que é R$ 50, um potinho desse tamaninho, sabe? É porque o meu pai me ensinou a valorizar também recursos financeiros, sabe? Querer ter uma vida boa. Então, eu não condeno essa questão de ser provedor, não. A questão é faltar a outra parte, né? Que é a parte do afeto, da conversa. Mas até isso, quando você pesquisa um pouco, você descobre que existe uma razão para o homem ser assim. O meu pai, ele cresceu nesse modelo do cara machão, sabe? O cara que não fica nessa de ficar chorando, ficar falando de dificuldade, sofrimento. Eu nunca vi meu pai lamentando nada. Meu pai sabe, chateado. Ele não mostrava esse lado dele, né? Foi pelo modelo de criação que ele teve. Então a Ai, gente tem que Deus, saber, tô sendo né? atacado pelo cachorro aqui. É, Cara, eu também não. Eu também não. Eu lembro que meu pai, quando ele queria chorar, ele se escondia no ombro da minha mãe, para que ninguém visse ele chorando, sabe? A gente tem essa educação, né? Do homem que precisa ser o provedor e precisa ser o forte. E Sim, por ter que ser forte, é que a gente tem esse medo de se fragilizar diante do outro, né? De exato. ter essa troca, de falar dos nossos medos, de falar das nossas angústias. Peraí. Pronto, parou. Parou. Chega. Então, e Você está certíssimo. paternidade preta.
Paternidade Sim. preta, irmão. Fala um pouco mais sobre isso. Pô, Enquanto eu vou cara, prender esse bicho aqui, peraí. beleza. Essa pauta da paternidade preta ela é muito séria, especialmente quando cruza, né, esse tema do autocuidado. A gente sabe que, socialmente falando, o homem preto ele tem negada, né, a sua humanidade. O homem preto não é visto como humano. Né? Essa parte do cuidado não está na nossa cultura, mas não é culpa nossa, não, na verdade. Né? Eu vejo um tripé, né, causando esse vazio de referências da paternidade preta. Esse tripé, na minha opinião, é a escola, a igreja Uhum. e o próprio Estado, o próprio governo. A escola, porque o menino preto ele não se vê na sala de aula, né? Nem na matéria, nem na linguagem que o professor usa. Por exemplo, tem professor que, mesmo em 2020, diz que o menino preto é descendente de escravos. Pô, você escutar uma coisa dessa de um educador acaba com o teu psicológico. Isso para ficar só em um exemplo, mas tem outras. A escola, ela massacra o menino preto de outras formas também. Por exemplo, festa junina. Às vezes ninguém quer dançar contigo ali na quadrilha. Uma musiquinha que vai durar 5 minutos, cara. Ninguém quer ser teu par. Isso também é uma coisa que massacra o psicológico do menino preto. Então a escola, de várias maneiras, ela age como um braço do racismo estrutural, como muito bem pontua, né, Silvio de Almeida. Isso aí é fato. A igreja, não, eu não preciso nem falar, né? A igreja, cara, não tem um pastor que fale coisas boas do continente africano em cima do púlpito. Não existe, assim. Os caras falam que a África foi amaldiçoada por Cã, que a África é um lugar de fome, doença, morte, um lugar consagrado a demônios. Então, como é que eu vou ter uma autoestima plena se eu cresço ouvindo que o continente, cara, de onde eu vim, que os meus ancestrais estão tudo endemoniados, cara, é tudo do capeta, que Exu é demônio, sabe? As entidades desse continente são todas demoníacas. Não tem como eu ter uma autoimagem saudável, né? Que a gente estava falando de autocuidado, e autocuidado já começa pelo cuidado mental. Como é que eu vou ter saúde mental se eu cresço acreditando que o lugar de onde eu vim é um lugar demoníaco, é um lugar infernal, é um lugar de doença, é um lugar de pobreza? Não dá, não tem como. Ninguém fala, por exemplo, que no Brasil, que Nollywood, que é a segunda maior indústria cinematográfica do planeta, é de África. O cinema nigeriano é incrível, mas ninguém fala nisso, quer dizer, só se enfatiza aquilo que é negativo no continente africano. E aí, como terceiro membro aí, né, terceiro aspecto desse tripé, é o próprio Estado. Você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que só na década de 90 começou a tratar o menino preto como criança. Antes de 90, antes desse estatuto, o menino preto, em documentos oficiais do Estado, era tratado como menor, né? De menor, quer dizer, nem a tua humanidade era reconhecida, né? Então é muito complicado isso. A gente precisa fazer um verdadeiro resgate da nossa identidade, que é roubada da gente desde a infância. Então, para a pessoa preta ter saúde mental, ela tem que fazer um esforço assim fora do normal, assim. E principalmente quando ela se torna pai, né? Porque o pai, ele sabe que o filho dele vai precisar muito dele, principalmente pela questão do racismo no Brasil. Então, eu acho que o meu maior medo é justamente o que você falou, né? De deixar a tua filha, a Amora nem chegou e você já está preocupado em estar ali quando ela chegar ao mundo, quando ela nascer. É o meu medo, sabe? Aqui em casa a gente tem, o nosso carro, ele é preto, com isso filme. Eu quase não dirijo esse carro, eu deixo com a minha esposa pra gente ir pra mercado, tudo ela. Ontem a gente foi no shopping, tinha que comprar umas coisas lá no América Shopping, ela que foi dirigindo, porque, cara, o Rio de Janeiro é brabo com homem preto, sabe? É muito brabo, então eu prefiro, sabe, me proteger o máximo possível, sabe, de uma eventual confusão aí, sei lá, numa blitz, numa falsa blitz, sei lá. Não é Foi uma fácil não, parada cara. muito louca agora, cara. Foi uma parada muito louca. Porque, assim, hoje eu trabalho na maior emissora do Brasil, né? Automaticamente tem a visibilidade que tem. E meu carro, ele é um carro alto, né? É um utilitário, enfim. E aí, esses dias eu fui à farmácia para Yasmin. E aí eu coloquei
meu fone de ouvido e coloquei a máscara. Entrei na farmácia, assim. O medo que dá, na hora que eu pensei, estou entrando numa farmácia e estou de máscara e sou preto, a cabeça faz assim, ó. Aí eu penso, não, beleza, mas eu sou uma pessoa pública, mas aí até explicar, aí meu pai falava, até explicar que focinho de porco não é tomada, seja, a minha primeira transição, cara, foi quando eu pintei o cabelo, porque eu tenho uma história que eu já falei numa entrevista aqui, ou em algumas, enfim, de que quando eu era pequeno, isso foi muito marcante para mim, que eu fiz uma homenagem pro meu pai, eu coloquei DJ na minha cabeça, porque o nome do meu pai também era Davi, e eu Davi Júnior, então eu botei DJ na minha cabeça. E meu pai me deu uma surra porque ele disse que eu poderia ser confundido com bandido por causa da sigla na cabeça. E isso me marcou muito porque eu vi o nível de invisibilidade que a gente precisa ter para sobreviver. É isso. Então, é pesado, é de fato pesado para a gente, psicologicamente, poder lidar já com as demandas que a gente sofre. Imagina conduzir uma criança, um ser de luz, um ser que vem pronto nesse mundo que é preconceituoso com a gente e que, consequentemente, vai ser preconceituoso com ela também. Exato. Então, cara, é um trabalho, né, bicho? É um trabalho grande, assim. Com certeza. Mas acho que começando com ressignificar o seu lugar de pai, já é muita coisa, sabe? Pensando no como a gente começou falando sobre atividades domésticas, por exemplo, eu lembro que meu pai, quando ele queria, ele fazia comida. Mas louça, arrumar a casa, eu não me lembro muito bem. Mas eu lembro também dele reclamar e dizer que a casa estava sempre bagunçada. Então meu pai chegava, sentava no sofá, ligava a televisão e esperava. Mas ele fazia comida. Sim. Só que é lindo como a gente vê que a evolução, né? A gente vai sempre... O que a gente espera, eu pelo menos como pai, espero que a minha filha seja uma referência melhor do que eu fui. Então seja um ser melhor do que eu. Então o meu avô, por exemplo, ele até hoje, ele chega em casa e ele senta no sofá. E a minha avó sempre trazia para ele, na hora do almoço, o prato de comida e a bebida, para ficar aqui, do lado dele. Meu avô não levantava para botar a comida dele. Meu pai já fazia comida de vez em quando. Então, assim, hoje eu faço comida direto, que tipo, eu gosto de cozinhar. Então, como a gente vai evoluindo e buscando aprimorar esse nosso lugar de pai dentro do afeto. Eu não condeno meu pai também, igual você falou, eu também não condeno meu pai. Eu acho que o que ele podia dar, do que ele teve, ele deu e foi ótimo. Eu sou apaixonado pelo meu pai, como sou pela minha mãe também. E é isso, buscar a evolução o tempo inteiro. Com certeza. Agora, essa pauta que você falou do cuidado doméstico, isso é muito sério, né? Porque tudo que envolve cuidado, né? Aliás, essa pauta do cuidado, ela é comum tanto a cuidado com relação à saúde, né? Do autocuidado, como o cuidado da casa também. A gente cresce aprendendo que isso é uma coisa da mulher, né? O cuidado é feminino. Você não vê, por exemplo, as pessoas dando para um menino um boneco, né? Um bebê de brinquedo para o cara amamentar, botar para dormir, trocar fralda. Não existe, né? Ninguém educa o menino para paternar. E eu acho isso um erro, assim, tremendo, né? Porque aí quando chega a nossa vez de ser pai, a gente tá perdidinho, cara. Não sabe trocar uma fralda, não sabe dar um banho num bebê, não sabe nada, né? E aí, isso em parte, né? É por causa dessa cultura que a gente recebe. A mesma coisa com o cuidado do lar. Quando a gente é sozinho, a gente às vezes paga uma pessoa, né? E aí essa pessoa cuida dessas coisas de limpeza, organização e tal. Mas aí quando você se casa, ainda mais agora com esse coronavírus, que não dá para você botar alguém na tua casa sem saber se a pessoa está se cuidando, onde é que ela andou,
Então é você que tem que assumir, né? A cozinhar, lavar quintal e fazer tudo, né? E eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente se abrir a cabeça para essa coisa de não existir papéis fixos, né, para gênero. Na verdade, a ancestralidade africana ensina isso também. Não existe essa coisa da mulher ter que cuidar, né, e o cara ser provedor, né? Isso é totalmente da branquitude, totalmente ocidental. É outro paradigma, né? Outra visão. E é até melhor para o relacionamento ter essa negociação de quem faz o quê, né? Eu lembro que isso marcou meu casamento, cara. Depois que a gente sentou para definir quem ia ser responsável por o quê, eu acho que o meu casamento deu um salto, assim, disparou em qualidade, cara. Por exemplo, eu sei que o quintal é comigo. Então, pô, eu sei quando o quintal tá sujo, eu já sei que eu tô devendo e vou lá e resolvo, sabe? Minha esposa sabe também o que que é com ela. E aí, dessa forma, não que, que ela não possa, né, mexer no quintal e eu não possa fazer o que ela faz também, mas é legal quando você consegue ter esse acordo sobre a administração do lar, porque o casamento fica muito mais leve, né? A nossa casa é um pouco grande, tem muita coisa, assim. Se fosse um ter que ficar cuidando de tudo, não ia dar conta, cara, não ia ter como. Então é muito importante, né, esse acordo, esse diálogo, e isso impacta direto no autocuidado também, porque o cuidado, né, como a gente estava conversando, é muito do feminino. Então você não vê, por exemplo, no anúncio na televisão, um comercial de hidratante, creme para pele, um cara, né, passando hidratante no corpo, sempre é uma mulher. Pô. A gente falou sobre isso hoje aqui em casa, cara. A gente falou sobre isso hoje aqui em casa. E não só o fato de ser a mulher, como a hipersexualização também, né, do corpo feminino. Sim. Como eles hipersexualizam tudo. Nossa, você tocou num ponto interessante, cara, que eu não tinha pensado. Da infância, de que quando a gente está na infância, a gente ganha carro, a gente ganha boneco, mas a gente não ganha um boneco para amamentar ou para coisa do tipo. E quando a nossa criança nasce, a gente vai precisar fazer tudo isso. Com certeza. O Manuel Soares, que é um repórter do É de Casa, o apresentador do É de Casa, ele falou para mim uma vez que, já que a mulher dele pariu a criança e ainda amamenta, ele fica com a responsabilidade de, pelo menos, dar banho. Ou limpar a fralda, ou trocar a fralda. Uma coisa ele precisa fazer, ele tem que ter um laço de uma coisa fixa dele com o filho dele, senão, mano, fica tudo na conta da mulher, a mulher se sobrecarrega. A gente está aqui já pensando, né, que já está na fase final, etapa final, e daqui a pouco entra o puerpério aí, que todo mundo se descabela. Claro que cada gravidez tem a sua particularidade, né, e pode ser e pode não ser, pode ser cansativo demais, pode não ser, mas eu já sei que eu preciso ter responsabilidade sobre o cuidado, né? Sim, não é sim. uma coisa, tipo, não é uma obrigação, não, é uma coisa que é intrínseco. Não, e você tocou num ponto muito sério, cara, porque essa coisa do cuidado ser da mulher é uma coisa que ficou tão marcado na sociedade que a própria mulher ela já introjetou muitas noções que são machistas, né? Tipo, o homem não vai saber fazer. Por exemplo, quando a gente voltou da perinatal, cara, a gente chegou em casa, aí já fizeram aquele cordão de isolamento em volta do Apolo. Não, vamos cuidar, vamos dar banho, vamos não sei o quê. E eu tentando, né, entrar, pô, mas e eu? Peraí, deixa eu tentar chegar, cara, é isso. Aí eu fiz exatamente o que esse cara falou contigo, sabe? Ó, banho é comigo. Então, tipo, banho é uma coisa que, mesmo que a minha esposa esteja em casa, porque ela trabalha pra caramba, né? Porque ela trabalhava 8 horas, mas aí com essa questão do coronavírus, eles não querem aglomerar muita gente, né, na Petrobras, então aumentou a jornada de 8 para 12 horas. Então ela trabalha de 7 da manhã às 7 da noite na Petrobras. Ou seja, ela sai 5h30 da manhã e volta às 8h30 da noite. Então eu fico o dia inteiro com a Apolo. Eu acordo o Apolo, dou o banho de sol, dou a mamadeira da manhã, a gente brinca, dou o almoço e tudo, né? Então, mas antes de acontecer isso, quando a gente veio lá da perinatal em 2018, né, não tinha isso, não tinha coronavírus, não tinha nada. Então, eu sabia que se eu não tivesse uma coisa que fosse minha, uma atividade que fosse minha,
eu ia correr esse risco de não ter acesso ao meu filho na primeira infância, que é o que acontece com quase todo pai no Brasil. Quase todo pai, cara, só vai ter contato mesmo quando o menino está começando a andar, aí que ele pega para brincar, para empurrar aquela bolinha, para brincar de futebol na pracinha. Mas antes disso, enquanto é bebê, o cara tem zero acesso. Isso é muito sério, porque o feto, né, até os 3 meses de idade, ele se relaciona com o pai, principalmente, através de 3 formas apenas. É ou pelo cheiro, ou pelo toque, ou pelo tom de voz. E essas 3 formas de relação, elas têm uma coisa em comum. As 3 só são possíveis se você estiver perto. Porque se você estiver longe, o bebê não sente teu cheiro. Se você estiver longe, o bebê não tem o teu toque. E se você estiver longe, o bebê não ouve teu tom de voz. Então você precisa estar junto. Muitos caras ficam perdidos, né? O que eu faço enquanto a minha mulher está amamentando? Pô, fica ali junto. Dá um apoio. Até porque amamentar é difícil pra caramba. Minha esposa sentiu muita dor no mamilo, cara. Ela quase desistiu, assim, doía muito. E nego deu várias dicas. Falaram da casca de banana, que passar a casca de banana alivia. Ela tentou também, mas não funcionou muito e Agora tem um tal. laser, né? Agora tem um Isso, laserzinho tem que vários, as mulheres fazem. vários macetes. Mas independente do recurso que tiver, eu acho que o recurso maior é o cara estar ali junto. Amor, você vai conseguir, vamos nessa. Vamos lá, tô aqui com Eu você. Pô, acho isso aí. importante, eu acho Uhum. importante estudar também, né? Também, Estudar o que ela vai passar para você ser uma rede de apoio consolidada, você entender exato. sobre o que você está falando. Eu tenho ido às consultas, né, junto com a Yasmin, e aí uma delas a gente falou sobre um exercício que a mulher faz para que o músculo da barriga, né, o músculo do abdômen, volte. E ultimamente o músculo tem esgarçado demais por conta de exercício, enfim, um monte de coisa. E aí falou da bola. Eu fiquei viciado. Agora eu fico fazendo vários exercícios nessa bola para entender como é que funciona. Primeiro porque eu sempre fui atleta, né? Então eu gosto de exercício. Então, para entender. E, cara, essa bola aqui, ela é genial. Ela é genial. Você pode fazer N exercícios além de toda hora você ter a obrigação de estar acertando sua postura. Então, você Sim, obriga a sua musculatura a estar sentada direito, sabe? Então, automaticamente para elas, né, que vão precisar trabalhar essa parte do abdômen, sim. também é um processo bom, também é uma ferramenta boa. Enfim, é, a gente livros é uma coisa que, por exemplo, para paternidade eu senti falta. Você conhece algum? Pô, cara, eu li Diástase. muito. Meu primo entrou aqui agora e falou Diástase, é que eu esqueci o nome, Leozinho. Não Ah, teve maneira. problemas. Bom, eu li muita coisa bacana de pais de primeira viagem, mães de primeira viagem, mas o nosso obstetra eu acho que foi o principal, assim, ele deu muitas dicas legais, assim, sobre exercício também. A Tainá, graças a Deus, ela teve uma gestação, assim, incrível, cara, ela não ficou malzona, assim, a gente ia à academia. Na semana que o Apolo nasceu, a gente foi à academia, um dia antes dele nascer, a gente teve relação, que Maneiro. ele falou, ó, tenha bastante relação, que é bom pro útero e tal. Opa, vamos lá, vamos nessa. E aí foi maravilhoso, assim, porque eu tenho muitos amigos que não conseguiram ter relação durante a gestação porque a esposa tinha muitas dores na coluna, dificuldades para dormir, não conseguia ficar em nenhuma posição deitada, tudo incomodava. Então, as gestações variam muito mesmo. Essa tua fala é perfeita, então. E eu percebo que os caras, às vezes, não se colocam no lugar, né, da companheira. Eu vejo muita gente no nosso coletivo, as mães reclamando que, pô, acabou de chegar, acabou de ter o bebê, o cara já tá ali pressionando, quando é que vai voltar a ter relação? Cara, a mulher toda costurada. Eu lembro da minha esposa, ela precisava de ajuda para ir no banheiro, com uma fralda enorme, assim, por causa do sangramento, né, que o Apolo nasceu de parto normal. Então, Uhum. eu vi, assim, como era difícil para ela até caminhar. Como é que eu vou querer, cara, pensar em vida sexual nesse momento, sabe? Tem que ser muito doido, cara. É muita falta de empatia, sabe? Então, a galera É muita precisa coisa para de. desconstruir mesmo, cara. Muita Pois coisa para é, cara. desconstruir, porque não tem diálogo. É tudo parte desse. Você falou dos 3 pilares aí, que um deles os 3 pilares do problema, né, social nosso, que um deles é a educação. É, não, a gente, enquanto homem, a gente é analfabeto
afetivo mesmo, sabe? Sim, Não sim. ensinaram a gente a ser afetuoso, ensinaram a gente a prover, essa é a realidade. Então, aquele, o senhorzinho, era o senhorzinho Malta que falava que hoje eu vou lhe usar, É. era ele? Eu faço novela, mas eu tenho dificuldade de ver, eu assumo. É, mas é aquilo, sabe? O sentimento é de posse mais do que de troca, eu acredito. Sim, E que bom que a gente está podendo ter essa troca, né, aqui nas redes sociais e fora dela, sim. para a gente poder desconstruir isso e falar que a gente pode se fragilizar sim, que a gente pode ter medo sim, que a gente pode ter nossas questões. Outro dia eu ouvi o cara falar assim, pô, tua mulher vai ter parto normal? Eu falei, vai. Aí, tu vai assistir? Eu falei, vou. Vai lá, ele vai desmaiar, não, hein? Tu um negão desse tamanho. Aí eu fiquei pensando assim, tipo, primeiro esse lugar que colocam a gente, né? De que preto tem que ser muito, tem que aguentar tudo. E é por isso que as mulheres negras sofrem muita violência obstétrica e tomam até menos anestesia dentro dos hospitais, né? Porque o negro sofre, aguenta tudo e pode tudo. E segundo, por esse lugar de não poder fragilizar, sabe? Tipo, tu é homem, tu não pode sentir nada. É, Como é triste, né, esse lugar, porque isso só mostra que a gente é frágil. com Porque certeza. essa falta de contato com o afeto só mostra o quão frágil nós somos. Pô, mas eu acho que vai até além, cara, assim, especialmente para nós pretos, assim, a nossa ancestralidade traz muita coisa sobre isso e sobre várias outras questões que a gente ignora, obviamente, né, pela cultura que a gente recebe no Brasil, mas quando a gente busca esse conhecimento, eu acho que dá uma abertura enorme. Por exemplo, a própria ideia de sexo, né, que a gente tem, ela é muito. Tinha até um urologista que falou com a gente sobre isso, o Dr. Osei Okomoa, ele fez uma live, e ele falou que a nossa ideia de sexo ela é muito fálica, né? É muito voltada para genitália, sabe? A gente aprende sexo com Hollywood, Filme com pornô. pornografia. Filme pornô, Exatamente. Exatamente. Então não tem ideia, sabe, do que é uma troca. Explorar mesmo, né, essa afetividade de outras maneiras. Eu acho que é por isso também que tanto o puerpério como a gestação fica essa pressão, né, porque só se conhece um modelo, né, de relação sexual também, isso empobrece demais a relação. E isso também que você falou do homem preto ter que ser o cara brabo, né, é outra coisa que pô, além de não estar com nada, não é também africano, não é da nossa descendência, da nossa origem. Tem várias etnias em África que a mulher que pega a lança e vai à luta buscar alimento e o cara fica lá com aquele sling, né, aquele tecido em volta do corpo com um bebezinho ali, enquanto a mulher e vai à tudo luta, bem, sabe? e tudo bem, né? Exatamente. A gente cismou, né, que o cara que tem que ser o brabo e não ter sentimento e não estar junto. Quando o Apolo nasceu, foi incrível, porque eu estava ali dando esse apoio, sabe, minha esposa, segurando ali na mão dela, dando essa ajuda, porque eu acho que essa ideia de assistir o parto, sinceramente, eu me senti muito mal, cara, se eu ficasse atrás de um vidro, só vendo, e a minha esposa passando mó perrengue para o nosso filho chegar, e eu passivo, eu queria estar junto, participar mesmo, ativamente. E quando eu soube que podia, porque eu achava que não podia, quando eu soube que o pai podia estar ali junto, juntão mesmo, durante todo o processo, nossa, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo, assim, porque eu ia me sentir muito desconfortável de estar vendo aquilo atrás de uma tela e não poder chegar junto, de ficar ali. Pô, então, estar junto no parto, acho que foi marcante. E outra coisa também é poder estar junto, né, do nosso filho, do Apolo, ao longo de toda a gestação. Acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa desconstruir enquanto homem, né, que a gente é pai a partir do momento da concepção. Não tem essa de, me tornei pai quando eu vi, né, o meu filho, quando eu vi o bebê. Poxa, é tão bonito você falar com o bebê na barriga, perceber como o bebê Converso com a reage à Amora tua direto. voz. É Converso com isso, a pô. Amora, canto para ela, Isso é aí mágico. Isso é mágico, faço um total, é monte. maravilhoso. É isso. Então, Estava vendo um documentário outro dia, e aham, aí a mulher estava falando sobre maternidade, ela falou.
eu tive uma conversa muito franca com meu marido quando ele veio me questionar sobre fazer tarefas domésticas. Eu simplesmente disse para ele, enquanto você está querendo lavar, não está querendo lavar a louça, eu estou fazendo um braço, uma perna, uma cabeça, neurônios. Quer trocar? Não dá. Então, se vira. Eu achei ótimo. Foi mais ou menos isso, mas eu achei ótimo. Eu falei, cara, mas é isso. Aí, eu tive essas crises, assim, tiveram momentos na gravidez que eu ia pra cozinha assim e falava, caraca, mano, de novo ter que lavar a louça. Eu pensava assim, mano, a mulher tá sofrendo 1 milhão de transformações por dentro, sabe? Tem um ser vivo crescendo dentro dela, sugando toda a energia dela, energia vital dela, que se ela não comer daqui a 5 minutos, ela vai estar morrendo de fome. São fomes enlouquecedoras que vêm do nada. E aí você começa a pegar a responsabilidade para você, sabe? Eu acho que eu comecei a me sentir responsável, me sentir pai, e o que, no caso, a pandemia ajudou, né? Porque eu pude gestar junto com a Yasmin a gestação inteira, porque eu estive do lado dela todos os dias. Foi isso, foi de assumir essa responsabilidade paternal já na barriga, já com quer dizer, enquanto a criança ainda está na barriga, que é essa coisa que você falou do pai só assumir a paternidade depois que a criança já está andando, está falando, está chamando ele de papai. Exato. Mas infelizmente isso também é privilégio preto, né? Que a gente sabe que a maioria dos caras tem que pegar um japeri 5h30 da manhã e só voltar para casa 8, e aí chega em casa quebrado. Eu dei a sorte, né, de ser professor, então as aulas são online, então eu estou trabalhando de casa. Consegui ver meu filho aprender a andar. Meu filho agora está começando a ensaiar umas sílabas aí. Daqui a pouco ele começa a falar e eu estou vendo também, estou junto. É maravilhoso poder viver isso, porque se não fosse a pandemia, se não fosse o isolamento social, eu estaria dando aula de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde na escola e depois dava aula lá no Recreio, lá em cima, lá na Janário de Carvalho, até 9 da noite para chegar em casa só lá para as 10h30, 11. Quer dizer, eu não ia ver meu filho aprender a andar. Ia ser aquele cara que chega, dá um beijinho na testa do filho dormindo e vai dormir. Quer dizer, o meu convívio com meu filho é dar um beijo na testa dele antes de dormir. Pô, é muito triste isso. Então, a paternidade é um privilégio, principalmente para o homem preto, né? Essa chance de poder, sabe, estar junto, ter essa parceria com o filho, brincar com o filho. Nossa, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, principalmente sendo pretas, né? Então, eu até entendo, né, a galera que não consegue, né, participar, né, ativamente. Nem todo mundo tem essa chance, né? Uhum. É uma realidade bem diferente mesmo. É brabo. Esses dias eu estava conversando com 3 amigos, eu faço aula de inglês também, e eu faço aula, tipo, quarta-feira, 3 da tarde. Eu faço online. E o meu professor também é preto, e eu faço com mais 2 outros amigos. Um historiador e o outro que é um cartunista. Então somos 4 homens negros fazendo uma aula de inglês 3 da tarde de quarta-feira. Aí a gente fala isso, a gente fala que a gente já está contra a estatística só de estarmos juntos exercendo essa função que é o aprender. Só ter a oportunidade de aprender e trocar um com o outro, aprender. Sim. Então imagina você conseguir prover para o seu filho e ainda estar presente. É um privilégio realmente. Sim. Mas é muita coisa, né, Humberto? Muita coisa, cara. Muita coisa, irmão. E até pra gente se aceitar, às vezes é difícil, né? Eu tava numa conversa sobre isso e a galera tava falando justamente isso. Eles chamam de white problems, né? Problema de branco, assim, que na verdade acaba sendo um problema de preto, que é quando você tá nesse lugar de, entre aspas, privilégio. Eu digo aspas porque é mais vantagem social, né? Que eu acho que preto privilegiado no Brasil é uma coisa que não existe, né? Porque senão
a gente não ficaria preocupado em entrar numa farmácia, por exemplo. Não existe essa preocupação na cabeça de uma pessoa branca. Mas quando você tem esse lugar de vantagem social, né, de estar numa condição melhor, poder estar com nossos filhos, poder estar em família, a gente às vezes também tem dificuldade de lidar com isso, porque isso é tão raro para pessoas pretas e até para a gente às vezes, né, eu pelo menos, né, que tive essa criação super humilde em Mesquita, às vezes eu me vejo tendo que reprogramar várias coisas porque, não, calma, agora é outra situação, agora dá para ter mais tranquilidade, mais sossego, né? Porque a gente fica com umas preocupações que já são de pequeno, né? Assim, e é muito louco isso, né? Você vivenciar essa mudança, né? Você viver o novo e poder dar esse novo para um filho. Nossa, é muita coisa junta, assim, ao mesmo tempo. Por isso que, quando eu soube, né, que a gente ia ter essa conversa, eu fiquei muito feliz, porque eu ia estar com mais um preto que conseguiu, sabe, poder dar um respiro, né, ter uma vida, sabe, melhor, sabe, e poder também gestar, né, um filho com tranquilidade, sabe, sem aquele terror de, caramba, será que eu vou conseguir, né, estar junto mesmo, né? Até isso, né, pra gente é uma conquista, poder acompanhar uma gestação. A expressão vendendo almoço para comprar janta era recorrente na periferia, né, cara? É isso. Então você imaginar que agora, graças a Deus e ao seu trabalho, você não precisa ter essa preocupação ensandecedora de suprir a sua família semana que vem, o alimento do seu filho, não precisa se preocupar com o leite do seu filho, achando que vai faltar em algum momento, porque não é mais essa a sua preocupação, é uma virada de chave importante e difícil de ser feita. Difícil de ser feita. Por exemplo, guardar dinheiro. Guardar dinheiro é uma cultura que na periferia a gente não tem, porque a gente tem tanta coisa para suprir e tão pouco de provento que a conta não fecha, né? Você está sempre cobrindo buracos. E aí quando você evolui, você ganha um salário mínimo, aí você está cobrindo buracos. Daqui a pouco, quando você está ganhando 10 salários mínimos, você continua cobrindo buracos, porque você ainda está com aquela mente Isso. quem cobria buracos. Só que você não cobre mais buracos, você não precisa mais disso. E Exato. aí, cara, mudar também, que eles chamam de mindset, né? Mudar sua forma de ver a provisão, o dinheiro, é um trabalho bem interessante. Sim. E que, no caso, pra gente que é pai agora, né, mais do que nunca, porque tem que pensar em fralda, tem que pensar em leite, tem que pensar em uma par de coisa, a gente fica aqui meio que se policiando, rebolando, e fala, não, mas eu quero comprar um negócio aqui, quero comprar um negócio ali. E Yasmin vem puxando o freio de tudo. Mas é um trabalho bom. É isso. Bom. Eu peguei uma carona, né, com as minhas irmãs pretas lá do Candomblé, da Umbanda, porque eles enxergam o dinheiro como uma energia, e aí eu gostei dessa forma de ver a coisa, e aí você acaba desenvolvendo uma relação mais saudável, assim, né, porque se é uma energia, quer dizer, você que tem que saber usar, né, manipular, senão aquilo acaba usando você, né, então tem que ter um cuidado. E tem uma outra questão também, que é o próprio racismo, né? Como a sociedade é racista e o homem preto ele tende a tentar se impor socialmente, inclusive através do que ele tem, ou seja, através do dinheiro, do gasto, do poder de consumo, isso é outra coisa também que obriga a gente, pelo autocuidado mental, eu faço terapia, isso me ajuda pra caramba, a pensar, peraí, porque eu penso, peraí, eu quero esse iPhone XR não sei das quantas, porque ele é bom ou porque eu quero mostrar para a sociedade que eu sou o cara, que eu sou preto, que venceu? Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, para entender as nossas intenções também, as nossas ações e o nosso próprio consumo. Então é muito importante ter esse pé no chão. E outra coisa também que a gente acaba tendo que fazer, né, em função principalmente do racismo estrutural, é a questão do empoderamento infantil. É óbvio que todo pai, toda mãe
vão querer fortalecer a autoestima dos seus filhos. Mas se você tem um país que apaga subjetividades pretas, que não dá representatividade nenhuma para a criança preta, você acaba sendo obrigado a se munir de todas as formas para poder fazer isso. Então, como eu estava falando no início, né, da nossa conversa, quando eu soube que o Apollo estava vindo, não tinha praticamente desenhos pretos para eu passar para ele, não existia a Hora do Black, não tinha nada disso. Eu falei, cara, quem vai me ajudar nisso? Eu fui procurar outros pais, e os caras me deram dica, ó, baixa o, sei lá, o Kirikou, animação, baixa Nana e Nilo, tem um canal maravilhoso no YouTube de um professor, Renato Nogueira, o cara é filósofo, brabo. Obrigado. Eu Tem conheci de... ele, Pô, conheci ele na Cult TV agora, a gente fez uma entrevista juntos, falamos muito sobre o bravo. Black, falamos sobre o Nani Nilo também. É isso, cara. Então eu fico muito feliz que hoje a gente tem muita coisa. Eu tava vendo até aqui em casa, a gente ganhou essa caixa aqui maravilhosa do Clubinho Preto, cara, da minha irmã Thalita Peixoto. Ela te manda uma. Você assina, né, um clube, e aí ela te manda uma caixa cheia de coisa, cara. Essa última caixa, a gente ganhou esse livrinho aqui que eu achei muito maneiro, o livrinho, porque ele é da Era Uma Vez o Mundo, da Jaciana Melquiades, e ele traz um menininho preto como personagem principal. O cara se chama Herê. Muito maneiro, cara. São histórias, ó, com personagens pretos, que a criança já vai se ver, entendeu? Eu acho isso incrível, porque quando eu Que cresci não tinha maneiro, que nada livro é disso. esse? Esse aqui é o Que livro Herê, é esse? Do Era Uma Vez o Mundo. É um livro de tecido, maravilhoso. Ai, que maneiro, Pô, que muito bom para maneiro. uma criança, cara. E isso me emociona, porque quando eu cresci, cara, não existia nada disso quando eu era pequeno, sabe? Nada, nada, nada. Só tinha boneco branco, desenho branco, brinquedo branco, tudo branco, branco, branco. E aí você não se vê em lugar nenhum, cara. E dá um desespero, fica parecendo que você não existe, né? Que nada é Ou, pensado em você. ou você não é quisto nesse lugar, né? Ou Pior você não ainda, né? existe ou ninguém te quer. E aí Exato. começa a ficar puxado. Ai, cara, é muita É. coisa, né, Humberto? Muita Pois é, coisa. cara, demais. Vocês já estão pensando nisso, como receber a Amora Óbvio, com cara. referências pretas, ou tá cedo ainda? Você conhece o Grandes Pequeninos também, do Jairzinho? Pô, não, não. É Pelo animação? amor de Deus, é uma animação que tem no YouTube. Procura Pô, lá cara, já depois. vou anotar aqui. Grandes pequeninos, né? Grandes Pequeninos. Maneiro, tá vendo? É, tem muito legal. Tem muitas coisas legais lá. É, Sim. a gente também busca bastante. Eu tenho aqui já o Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. Tenho Amoras, do Emicida. Tenho Sauê, da Lupita Nyong'o. É, Muito bom. a gente já tá caçando todas as possibilidades de representatividade para poder dar para ela. Porque é isso, a gente precisa. E o Black, obviamente, né, que estamos trabalhando no Black para quando ela chegar, Muito bom. o circo já está armado da melhor forma possível. E o que é bacana do Black também, cara, é que ele é plural. Ele não é. Ele vai além da representatividade, né? Ele tem a representatividade, mas ele também dialoga com brasileiros amarelos, que eu só descobri que eram brasileiros amarelos depois que eu comecei a pesquisar sobre o Black. Até então eu chamava de descendente de japonês, de coreano, de chinês. Falava que tinha olhinho puxado, eu era super preconceituoso. E admito isso porque a gente é assim, a sociedade é assim. E aí fui aprendendo junto com a Bruna isso, que é uma parceirona nossa nesse projeto, a saber como eles gostam de ser tratados, como é de fato é, que eles se chamam, né, que eles se intitulam aqui no Brasil. É, mas a representatividade ela é muito forte, né? Tem o Sim. Basquiat, que é o cachorro do Black, tem os quadros do Basquiat na própria casa do Black, quadros do Michael Maneiro. Jackson. Tem quadro do Michael Jackson e do Leandrinho, jogador de basquete, no quarto do Black. Caramba. Sabe? Então a gente foi tentando ponderar em todos os âmbitos possíveis, assim. É o homem que cozinha na casa do Black, por isso que o macarrão é do papai e não da mamãe. Isso faz parte de um dos ODS da ONU. A mãe quer ser presidente do país e é uma mulher preta, careca, retinta.
Caramba. Então, a gente tenta subverter toda a ordem que a sociedade brasileira e mundial colocou e impôs sobre nós, para que a gente dê uma outra perspectiva, como diz o Emicida, né? Dar outro sentido para a frase tinha que ser preto. Com A gente certeza. precisa ressignificar muita coisa. E a Maneiro. gente está começando com esse diálogo, né? E eu estou muito feliz, de verdade, de você ter aceito trocar com a gente. Vamos continuar conversando Com fora dos certeza. bastidores, aí eu quero ouvir mais. Você tem muito mais a acrescentar. E, Humberto, obrigado. Está acabando o Tamo nosso junto, tempo. irmão. Obrigado mesmo por essa troca, viu? Eu te agradeço pelo espaço, pela visibilidade dessa pauta tão importante que é a paternidade e que tenham mais e mais diálogos sobre isso, meu irmão. Tamo junto. Por favor. É isso, irmão. Ó, Ubuntu, tamo junto. E Valeu. até a próxima. Vamos nessa. Abraço. Abraço.